lindos e lindas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, sou apresentadora do Pode Ser Linda Podcast, que hoje traz como convidada Flávia Lippe. A Flávia já esteve aqui com a gente na primeira temporada, falando sobre a Sociedade do Cansaço, um livro do Byung-Chul Han, eu acho que é assim que se fala, e a gente trouxe ela aqui de novo para dar sequência nessa conversa, porque o tempo foi muito escasso da última vez, era muito assunto, Flávia. A Flávia, para quem não sabe, ela é palestrante internacional, autora best-seller de mais de 19 livros, Flávia, é isso? Uau! Foi apresentadora também, né, Flávia? Como chamava o programa? Repórter Eco. Repórter Eco, da Rede Globo, um super sucesso nos anos 90. Nos anos 90. E agora a gente vai voltar ao nosso bate-papo, que a gente não terminou. Vamos voltar um pouquinho para falar de Sociedade do Cansaço, né? O que é a Sociedade do Cansaço, Flá? É um composto de sintomas, né? E de situações. E que podem deflagrar outras questões que a gente vive também. Mas, basicamente, a Sociedade do Cansaço são os excessos. A gente vive excesso de desinformação, excesso de informação, excesso de trabalho, excesso de tela, excesso de emoções. Então, a sociedade ela está cansada por excessos, né? E falta de convívio humano. Incrivelmente, na sequência da Sociedade do Cansaço, a gente tem a solidão. A solidão hoje, inclusive, foi o principal tema no SXW, que está acontecendo agora no Texas, em Austin. Em Austin. É justamente a solidão. E junto com isso vem a crise global de saúde mental. E assim a gente vai engatando, né, praticamente um trauma no outro. Mas espera lá, vamos voltar aqui. Você falou que a gente está exposto a excessos de estímulo, aos excessos. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que eu tenho um excesso de informação ou desinformação, de estímulos, eu estou sozinho, porque na minha cabeça, não sei se eu estou certo ou não, aparentemente o excesso seria o oposto da solidão, do só. Depende, né? O excesso de tela, que a gente chama, que é o número de horas que... O brasileiro é o que mais fica em número de horas na frente do celular. Né, de uma pequena tela. O brasileiro é o que mais faz uso. Mais de 6 horas por dia. Uau, isso é um número muito alto, né? Esse contato muito profundo com a tela te tira da realidade do que está acontecendo aqui. Nós estamos olhando uma para a outra, a gente pode se abraçar, a gente pode rir, pode pegar na mão da outra. Isso impede a solidão, de certa forma. Essa troca física, né, e real. Na solidão que a gente vive hoje, a troca digital, aparentemente ela é muito grande, mas você não tem um interlocutor. Então essa era a minha ideia da pergunta. No primeiro momento, então, eu me sinto nutrido. Preenchido. E não me sinto sozinho. Exatamente, porque de uma certa forma, assim, como seres biológicos que somos, né, nós temos um componente biológico do nosso comportamento, nós somos sociais. E a conversa, mesmo que digital, ela aparentemente substitui a necessidade de ouvir e falar. Né? Então, é como se você estivesse preenchendo uma amizade, teclando, só que não preenche. É um falso preenchimento, e isso vai se esgotando na hora que você percebe, você está em estado de solidão. Porque a gente não usa, digamos assim, todas as ferramentas cognitivas ou todos os sentidos? Exatamente. A gente não usa todas as potências humanas que nós temos, né? A gente pode usar parte da nossa inteligência, parte dos nossos contatos, mas a gente não usa tudo que a gente precisa para ser socialmente saudável. Socialmente saudável. Inclusive, o próximo passo, a próxima crise que a gente vai sofrer, hoje a gente está sofrendo a crise de saúde mental. Vai ser uma crise de saúde social. Que é como que vamos conviver uns com os outros a partir do distanciamento. Solidão, social, no sentido da solidão, do grupo. Do distanciamento, porque somos também seres comunitários. Nós fomos criados para viver em comunidade. Mesmo, por exemplo, você adora ficar sozinha, eu adoro ficar sozinha. Mas é uma opção. A gente tem uma comunidade se a gente quiser ficar com a comunidade. Cada vez menor a comunidade, porque cada vez é mais difícil encontrar as pessoas. Mas existe. No entanto, as pessoas encontram
e fazem, inclusive seus vieses cognitivos acontecem justamente a partir disso, né? Desse encontro com pequenas comunidades que são parecidas. Então, vai ficando menor porque os vieses cognitivos vão ficando maiores. Sim. Então, você vai achando que aquilo é seu mundinho também. Essas bolhas, né, as bolhas que a gente vê que surgem de diferenças são as bolhas de vieses cognitivos, né? Então, a gente fala, então, da sociedade moderna da internet, digamos assim, do imediatismo, né? Então, tudo está ao nosso acesso, num clique só, né? Site de relacionamento, compras, tudo, até educação, todos os sentidos. E a gente talvez no primeiro momento não precise desenvolver, então, potências, digamos assim, que a gente deveria desenvolver, mais ou menos isso. Então a gente cai numa cilada, é isso? A gente cai numa armadilha. A gente cai numa cilada. Que a gente não precisa, a gente se engana que a gente não precisa desenvolver, mas de fato, cognitivamente a gente precisa. A gente só vive em comunidades saudável, comunidade humana, eu digo, né? Assim, humanos saudáveis, se a gente tem contato físico e real. Né? Um problema que a gente vai viver, inclusive, futuramente, você sabe que esse é um dos meus pontos de encontro agora, né? Que é a inteligência artificial, ciência cognitiva, que eu sou mestrada nisso. Como que nós vamos deixar de distanciar pelo excesso de uso da IA, né? Principalmente inteligência artificial generativa. Né? Por quê? O que seria inteligência artificial generativa? Inteligência artificial generativa é aquela que gera dados independente daquilo que você escreve, né? Então, por exemplo, o ChatGPT, ele cria informações ali. Quer dizer, ele não tem um ele, né? Assim, sim. Né? São dados que vão sendo recriados e criados a partir de informações que o mundo inteiro vai colocando num lugar, né? E com muitos vieses, né? Inclusive em termos de imagens, se a gente falar de inteligência artificial generativa de imagens, teve até uma coisa bem icônica que foi, eu não vou falar o nome das plataformas, mas foi uma solicitação da criação de imagem de um exército negro. E nesse exército, todos os soldados apareciam com uma logo nazista. Os soldados eram negros com uma logo nazista. Então, esse é um viés cognitivo que não foi uma pessoa que criou isso, é um número de informações, de tantos vieses, criou uma distorção como essa da realidade. Então, e uma distorção retroalimenta a outras distorções, né? Porque, por exemplo, para poder montar o primeiro banco de dados de um ChatGPT, por exemplo, claro que teve um batalhão de pessoas trabalhando com dados, né? Então, no entanto, quando você pede, por exemplo, uma característica de uma mulher brasileira, vai aparecer uma pessoa de biquíni no samba. É um viés do que é uma brasileira. Não vai aparecer uma executiva. É o estereótipo. Então, tem os estereótipos, tem todos os vieses de tudo, né? De todos os assuntos que você puder imaginar. Claro que cada vez a gente está correndo mais, né? Agora com DeepSeek e outras coisas, a geração de dados está cada vez mais rápida. Isso é muito importante? É muito importante. É muito perigoso? Também é. Justamente por todas as coisas que nós não temos domínio sobre ela. Né? Assim, como ela gera informação, tem muita informação com viés e muita informação errada. Né? Tem muito chute também ali. Né? Você imagina o antigo Google, né? Triplicado em coisas inexistentes, em desinformação. Então, quando você não tem uma capacidade grande de uma função executiva mesmo, assim, de saber o que é o errado e aquela informação, se ela está errada ou está certa, por falta de informação, você vai pegar aquilo e vai tirar como verdade. Sim. Discernimento, pensamento crítico. Tudo isso. E quem não tem, e a gente está vivendo também cada vez menos, cada vez menos pensamento crítico, cada vez menos bom senso, cada vez menos discernimento, né? E tudo. Então você começa a usar dados errados. Né? Teve até um outro caso que foi uma juíza que usou um dado do ChatGPT de uma causa como um exemplo de algo que já tinha acontecido para poder julgar uma causa, e aquilo foi inventado pelo ChatGPT.
Uma juíza fez isso. Então, enquanto a pessoa não entender que o que está escrito ali não é necessariamente verdade, você tem que saber o que você está perguntando. É uma ajuda, não é uma substituição. Não é uma substituição. E isso traz solidão. Por que isso traz solidão? Quando você acredita que você pode terceirizar a sua inteligência, o seu discernimento, a sua capacidade de decisão para uma outra inteligência, você está deixando de pensar. Então, o apodrecimento do cérebro, que é um termo também que foi muito falado, né, agora recentemente, que é o brain rot, que é o cérebro podre, vem de você não utilizar toda a capacidade humana que nós temos para interagir com outros humanos. Então, você começa a interagir com perspectivas humanas, mas humanos somos nós. A inteligência generativa, ela não é burra. Ela é inteligente, mas ela não é humana. Então, temos muitas questões, né, assim, em termos de dados, em termos numéricos, ela é essencial, né? Você consegue, por exemplo, se a gente for trabalhar com segurança de dados, por exemplo, não existe como você ter segurança de dados sem inteligência artificial. Entende? Você tem que ter inteligência artificial para ter segurança de dados. E uma outra série de coisas. E isso vai trazendo questões mentais, emocionais, de saúde mental gravíssima. Você imagina se você ocupa todo o seu tempo deixando que a inteligência artificial faça tudo para você e você fica sem fazer nada enquanto você tem que preencher o seu cérebro de boas informações. Você vai ter depressão. Qual que é o caminho ideal? Eu não acredito que existe ideal em nada na vida. Eu não acredito no ideal. Eu acredito que existem manobras e vacinas possíveis para a gente crescer com toda a tecnologia que virá e cada vez vai ficar mais rápido, né? É tudo em tecnologia. Lembrando que nós precisamos da inteligência artificial e todas as outras tecnologias, mas que nós, como humanos, deveríamos ser soberanos. Né? Deveríamos entender que somos que somos comunidade, porque senão a saúde mental vai para o brejo mesmo. Olha, eu vejo pessoas fazendo terapia no ChatGPT. Isso é um risco enorme. Porque ele está interagindo e respondendo o que ela quer ouvir, você entende? Exato. Que coisa mais gostosa que você ouvir só o que você quer ouvir? Não. Começa a criar as bolhas, as pequenas comunidades, os vieses cognitivos, né? Inclusive os vieses dos seus problemas. Não, que imagina, teve um outro caso gravíssimo também, que foi uma desses aplicativos, dessas máquinas, né, de conversa, de chat. O menino conversando com ela e tudo tal, falou que estava mal, contou tudo porque que ele estava mal. Ela falou, você devia morrer, você não vale nada mesmo. Ele tentou suicídio. Não acredito. Porque a pessoa está suscetível. Põe toda a sua energia ali. Então, assim, existem chatbots para a saúde mental, preparados para isso, por profissionais de saúde mental. Sim. Mas você não pode... Com especialistas alimentando. Com especialistas, justamente. E para casos leves, para manutenção, não é uma coisa... Você não vai fazer uma terapia, loucura, não sabia disso. É uma loucura. Então, junto disso, vem muita coisa. Vem, por exemplo... A gente estava falando da síndrome da impostora, por exemplo. A síndrome da impostora já é a ponta do iceberg de muitas questões mentais, emocionais, sociais, psicossociais que vão emergindo até chegar na síndrome da impostora, por exemplo. O que é a síndrome da impostora ou do impostor? Acontece mais com mulher do que com homens, mas também tem a síndrome do impostor. Fiquei surpresa com esse dado, porque com a autoestima masculina é boa, queria um pouco dessa autoestima. Não, se for careca então, né? E barrigudo, nossa, é o rei. Mas é interessante, assim, que tem tanto para homem quanto mulher, mas o índice de síndrome da impostora é maior do que masculino. E geralmente está ligado ao ambiente de trabalho. É mesmo? É porque deram uma esticada nesse assunto e foram levar para a escola, etc. Mas está muito... E não tem a ver com a autoestima feminina. Não tem? Não. Então vamos separar esse Temos rolo. que separar esse rolo, tá. Né? A síndrome da impostora, claro, a autoestima está nisso também? Também está. Mas não é por causa disso unicamente. Né? No entanto, a síndrome da impostora acontece muito mais com pessoas que têm poder, então elas já chegaram lá, do que com quem não tem poder. E por quê?
Às vezes o excesso de tudo, né? O excesso de posicionamento e tem que muitas soluções, burnout, problemas antes de chegar no burnout, um pouquinho mais leves, mas 10 anos antes de você ter burnout ou ter depressão, você já tem ansiedade. Entende? Isso já tem os sinais, né? Já tem os sinais, E isso tudo, esses sinais, eles vão acontecendo, né? Eu falo que a vida acontece e desacontece. E se você não estiver prestando atenção que a vida acontece e desacontece, não é porque você fez tudo direitinho que você está imune à síndrome da impostora. E nem é ninguém falando, você é demais, né? Não, você é linda. Isso não resolve. Porque é muito motivacional, interno. Né? Isso é só motivacional. É muito interno. É só por fora, né? É de fora para dentro, né? O trabalho tem que ser de dentro para fora, né? E você percebe a síndrome da impostora em 3 momentos específicos, assim. Tá, primeiro deixa eu voltar, vamos conceitualizar. O que é a síndrome da impostora que todo mundo fala e às vezes a gente escuta aqui, escuta ali, mas a gente não consegue conceitualizar. Você coloca a sua competência em risco. Então você começa a se auto-sabotar, deixar as entregas para cima da hora, chegar tarde, começa a adoecer. Você começa a criar situações de perda. Obstáculos, porque você não se vê merecedora daquela posição, daquele lugar que então você está. Então você se sabota. Você se sabota. É autossabotagem. É uma autossabotagem, só que mais ligada ao ambiente de trabalho, né? Sim. Tem uma questão aí de meritocracia, porque às vezes tem muitas desigualdades, né? Então você vai crescendo e começa aquele monte de tapetão, né? E você começa a desconfiar que você não é capaz. E, na verdade, se você não estiver muito forte mesmo, não é com autoestima, é forte emocionalmente para suportar tudo que vem junto com o seu crescimento, você acaba caindo numa situação de síndrome de impostor. E o do homem também faz a mesma, começa a beber muito, chegar atrasado, ter discussões desnecessárias no trabalho e tudo. E isso pode ser um dos sintomas da síndrome do impostor ou da impostora. Interessante. E quais são os 3 tipos que você estava falando? Assim, os 3 primeiros sinais, né, que você vê é começar a deixar para cima da hora entregas importantes. Né, quando você tem uma entrega muito importante, a pessoa, não, ela está só procrastinando. Não é, pode ficar alerta que já é algo assim que ela não faria. Tanto não faria que ela chegou onde chegou porque ela foi sempre muito competente. Né, e com entregas muito pontuais. Né? A outra coisa é começar a se atrasar. Começa a se atrasar, começa a perder coisas, né? E nisso, obviamente, que isso eu estou falando de algumas coisas que estão dentro da síndrome da impostora, mas estão dentro de um quadro já de saúde mental. Ela já está dando demonstrações de cansaço. Dando sinais. E a outra coisa é o cansaço. Então, assim, quando você começa a juntar todas as pecinhas, você está vendo que ela está se auto-sabotando, mas porque ela já está com um problema de saúde mental, que deveria ter sido olhado. Então, o próximo passo é um burnout. E às vezes eu fico pensando assim, como prevenir isso? Como saber? Porque às vezes os sintomas, eles vêm tão disfarçados. E misturados é um monte de coisa, né? E eu acho que quando a gente tá nessa vida corrida, com 1000 coisas para fazer, com uma agenda lotada, a gente mascara, né? A gente não sabe realmente o que é cansaço, o que é cansaço de verdade, o que é cansaço mental, emocional. Uhum. Então, eu tenho dúvidas, assim, que na prática, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma rotina de saúde mental, mas a rotina também traz bastante cansaço, estresse, às vezes uma rotina muito... para a mulher que é executiva, que trabalha às vezes 10 horas por dia, sair de lá, ainda ter mais uma rotina saudável, ainda é mais uma cobrança às vezes, né? Cobrança de ser saudável, a cobrança de comer bem, a cobrança de ser uma mãe presente. Então, como que a gente tem que ir além disso? Né, sair desse ciclo. Primeira coisa é sair do ideal. Assim, essa agenda aí não existe. Faz o que dá. Faz o que dá. Essa agenda é a agenda irreal da sociedade da exaustão. Né, você tem que acordar de manhã, tomar água com limão, fazer um banho de gelo, ler 12 páginas de um livro, 12 minutos de meditar. Não sei o quê, fazer ginástica, meditar depois. Né, aí depois você medita, já deu meio-dia, cara.
né? Aí você almoça, morrendo de fome, só folhas, e tem que ser vegetariano ou vegano, porque você tem que ser politicamente correto sem também. Sem proteína animal. Sem proteína animal, sem não sei o quê, aí tira o leite, aí depois aquilo faz mal, aí depois o outro tem metal, o outro tem plástico, aí você começa, né, fazer aquela... Sim, porque é uma pressão, né? É uma pressão. Aí depois Quantos supermercados você tem que ir, ou quantos supermercados você tem que entrar de aplicativo para comprar toda a dieta que te indicam. Que te indicam, é uma loucura. Semente de não sei o quê, farinha de não sei o quê. Ignora, sério, ignora. Não é tudo bom para todo mundo e é impossível ser esse ideal que eles construíram. Aí, e eu acho que o mercado se aproveita também dessa... Gente, isso chama-se economia da exaustão. Olha, interessante. A economia da exaustão eu vou te fazer comprar tudo que eu tô falando para você ficar descansado. Lindo, descansado e jovem. Ainda tem isso. Né? Você o poder da jovialidade, tanto para homem quanto para mulher, muito mais pesado, obviamente, mas os homens também, eles também são cobrados para não perderem o poder, não perder a testosterona, ser fortões, fazer não sei o quê, ficar magro também, cobrança sarado. Financeira também, eu acho que é a cobrança financeira. Então, assim, é um número de coisas absolutamente irreal. Esse mundo não existe. Esse é um mundo irreal. Então, para a gente prevenir problemas de saúde mental, é ser real. Porque ele vem rotulado, ele vem embalado com uma vida saudável, como longevidade. Ele vem embalado justamente o contrário. Exatamente. Né? Não, cada vez que eu escuto um influenciador contando a sua rotina diária, que eu já sei que é mentira, lógico que é mentira. E fala, mas eu faço isso. Eu sempre falo, amor, você não é imbatível, você é perecível. Todo ser humano é perecível. Estamos perecendo. Dia após para dia, com essa ideia morrendo, pode observar, quem são esses influenciadores que contam essa rotina toda? Os caras têm até 35 anos. Falei, quero ver você chegar na minha idade com 60, fazendo essa monte de gracinha. Me conta que se você consegue. Não, gente, eu fui numa nutricionista funcional há uns 4, 5 anos atrás, antes da pandemia. E ela me deu um menu que eu saí de lá super animada. Nossa, agora vai, assim. Era mais para bem-estar mesmo, alimentação, tudo. Não era nem para emagrecimento. Aí eu fui fazer a lista. Tem uma funcionária que trabalha para mim, vamos fazer a lista. Eu tive que ir, assim, uns 12 supermercados. Então... No quarto mercado, eu já falei, eu não quero mais, eu já tô mais estresse. Eu já perdi mais anos de vida no meu estresse em São Paulo. Catar essas coisas. Catar em todos os mercados, a farinha não sei do que, a nozes lá do Nepal, não sei da onde, do que de fato fazer o básico. O sal do Himalaia, que não é do Himalaia. Isso, aí descobri que agora não é do Himalaia, vem não sei da onde. Não, a coisa mais engraçada que eu já ouvi do sal do Himalaia foi a mulher compra o sal do Himalaia, que é de milhões de anos antes de Cristo, tem data de validade. Ela falou, pô, eu dei azar, porque logo agora que eu comprei o meu saquinho, vence em 11 de maio. Vence no 11 de maio. Mas e se você começar a ver, é economia da exaustão, entendeu? Tudo. Então, assim, menos e pausa. Você pode ter uma rotina de trabalho. Pausa. Você pode ter uma rotina de trabalho que é pesada. Você ainda quem tem filhos, ainda chega em casa, tem filho antes, depois, né, do trabalho e durante a preocupação, então, né, você tem uma tripla jornada, mas as pausas durante o seu dia. Se forçar, botar no relógio ali, fazer pausa, igual você faz a sua academia, igual você faz a meditação. A cada hora, uma pausa de 5 minutos. A cada hora? A cada hora. Não é impossível isso, Flávia. Não é, eu faço. Não é, quando você aprende que isso... Eu faço pausa de 5, mas você pode fazer uma pausa de 1 minuto. 1 minuto não é nada, mas você desliga e liga o cérebro. Entende? Não tem umas coisas também agora que também embalaram, que é tipo um tomato sauce, pomodoro sauce. Sim, o pomodoro é antigo, né? É antigo. O pomodoro é antigo, mas que caiu na onda, né? Assim, tudo foi baseado em alta produtividade, que é o que traz, obviamente, o cansaço. Alta produtividade é inversamente proporcional à saúde mental. Basicamente isso. Que soco no estômago. Mas... A alta produção é inversamente proporcional à saúde mental. A saúde mental, tá? Mas o que é possível fazer com isso? Você pode ser uma pessoa super produtiva. Só abrindo parênteses aqui, para quem não sabe o que é Pomodoro Sauce, é um método, né? Onde você trabalha 2 horas e descansa 1. Como que é? Não, você a cada 2 horas você descansa 15. Ah, tá. Aí depois você trabalha 45, entendeu?
Aí ele trabalha mais 45 e aí? Aí você descansa 10. Então, assim, o Pomodoro é um método que foi criado para produtividade. Super legal, etc. E por que Pomodoro, gente? Porque foi a pessoa que criou. Tá. Né? Mas é super legal. Só que a gente tem que olhar o ser humano, como eu falo sempre, nós somos seres biológicos, nós somos seres que a gente tem órgãos funcionando. Então, nós temos relógios biológicos que funcionam todos ao mesmo tempo. Até dos órgãos, né? Até dos órgãos. Nós temos relógios biológicos funcionando, né? Então, quando a gente entende como funciona isso, nós temos tipos diferentes biológicos, né? Eu, por exemplo, sou considerada uma cotovia, que eles falam. Eu acordo muito cedo, produzo muito pela manhã. Quando dá 5 horas da tarde, a moça esquece, que eu não estou entendendo mais nada. Agora, tem pessoas, coruja, por exemplo, é à noite, eles começam a produzir 6 horas da tarde e vão dormir 3 da manhã, 4 da manhã, que inverte o dia. Sim. Tem os outros que são mais comuns, que são os que acordam em torno de 7, 8 horas da manhã e vão dormir 10, 11 horas da noite. Mas esse é um tipo específico de relógio biológico. E não adianta você mandar esse cara fazer a mesma coisa do outro e do outro. Sim. Por isso que não dá para criar uma massa. Entende? Então, assim, o que eu falo de pausa é uma coisa até mais padrão. Voltando às pausas. A cada 1 hora, pausa seria o mundo ideal. Isso, se você a cada hora parar... E faz o que na pausa? Respira. Não adianta ficar também olhando o celular na pausa. Não, aí não. Aí você vai piorar. Tô na pausa aqui, no joguinho, Não, aí vai piorar, porque vai excesso de tela. Farm Hero, Excesso de tela. Então, respirar, fechar o olho, pé no chão, mão em cima das coxas. Se organizar. Inspira e expira em respiração plena. Porque aí você dá um detox mesmo do seu cérebro e você coloca oxigênio, coloca suas ideias em ordem. Uma outra coisa que você pode fazer é uma pausa um pouco mais comprida. Então, você pode ir mixando pausas, né? Então, você pode fazer... respiração, o que você falou? Plena. Como que é a respiração plena? Faz pra gente, pode fazer pra gente ver? Olha ali pra câmera. Você fecha... aqui que ela tá? Aqui. Tanto faz. Você fecha os olhos e você vai inspirar e expirar pelo nariz. Então, você inspira, barriga vai pra fora, você conta até 4 bem devagar. 1, 2, 3, 4. Mais devagar. E aí você solta. Mais devagar que isso, já tô com ansiedade. E aí não vai dar. E o pessoal do seu lado no trabalho, faz o quê? Fica olhando? Fica de olho aberto. Se te incomoda fechar o olho, faz a respiração de olho aberto. Ótima Você dica. quer ver uma coisa que acontece com a respiração de olho aberto? Não, porque eu acho que se eu faço isso no meu escritório, o povo vem me acudir. Fala, meu Deus. Vai ter um desmaio. Tá indo já. Então, o que você pode fazer é fazer de olho aberto, silenciado e respirando. Ninguém tá vendo que você tá respirando. Ótima ideia. Mas o ideal é você sair do ambiente que você está, respirar um pouquinho e voltar. Né? Se a sua sala é fechada, faz a sua sala. Sim. Né? E quantas vezes essa repetição de 4 segundos? 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto de respiração. Você faz um detox ali mesmo, né? Você tira, você aumenta a sua concentração, você aumenta foco, você aumenta intensidade, você aumenta motivação. Sim, é importantíssima a respiração, né? É tão importante que se você tampar o nariz, você morre, né? Sim, claro. Então, a gente tem essa consciência. A gente não respira, né? A gente tá ali... Fica um cachorrinho, curta, né? Respiração curta, né? Isso ajuda muito. E pode misturar também pausas, né? Então, descer, dar uma volta no quarteirão e voltar. Isso mudar também, o ambiente. Ter plantas no escritório, de verdade. Porque aí você olha para a planta... E o verde, e cuidar das plantas. Claro, porque não adianta ficar mudando a planta morta, exato, né? Exato. Interessante isso. Tem uma coisa que chama fika, que é uma técnica sueca de descansar no trabalho. Fika é o momento que você para conversar com seus amigos no trabalho. É como o nosso cafezinho, só que para eles é formal mesmo. Não se fala de trabalho. É conversa e formal no cafezinho. E isso ajuda muito. É um break no meio da manhã, no meio da tarde, uma pausa. E que você cria laços, né? Assim, você cria laços sociais, né? Então, a nossa saúde mental está muito ligada aos laços sociais que a gente constrói. Muito ligada aos laços sociais que a gente constrói, né? E assim, laços sociais, eu não estou falando para você ter seu melhor amigo no trabalho, não é isso. É saber conviver com diferentes.
Isso é que são laços sociais. Ter as ferramentas, as habilidades de convivência, né? Eu não sei, você lembra de Lost? Aquele... Eu não vi Lost. Não? Você tem que ver. Você tem que ver. A única pessoa do mundo que não viu Lost está aqui no Será? Porque é interessante que eu vejo do Lost é como é um grande Big Brother mesmo, né? E o Lost, ele mostra, assim, claramente a corridinha do rato. Ninguém sabe por que aperta o botão, ninguém sabe por que vai para o... É como se você estivesse vencendo fases, mas que você não vai para lugar nenhum. A vida é isso. Você está vencendo fases. Me explica para que você está vencendo fases. Eu quero uma explicação real. Estou vencendo fases porque no meu último dia eu vou para onde? Filho, você vai morrer. Deixa eu te lembrar. Aqui, acabou, morreu. Não tem outra coisa. É. E mesmo que pode até ter outra outras coisa, dimensões, o que você construiu aqui, você não vai levar para lá. Você não vai para lá. Você vai, é outra fase. Talvez algumas coisas outra fase. Se leve, né? Não, já tem até uma... Aí a gente já vai... Nós duas, né? Não. Tem já uma prova científica. Eu criei uma pós-graduação em psiquiatria e espiritualidade. Olha, que vai ser vendida agora. Então, um dos temas é que existe uma terceira vida, né? A vida que a gente vive. Entre a vida e a morte, quando você faz essa passagem, eles conseguiram saber para onde a gente vai. Não é céu, né, assim, clinicamente, o que acontece com os nossos neurônios, os nossos átomos? Porque teve até uma pesquisa, né, que existe atividade cerebral, existe atividade, né? E existe inteligência ainda, a nossa própria inteligência, ela não morre. Então, a gente continua inteligente, criando outras conexões nesse outro universo. Então, a gente não morre. Literalmente, a gente não morre. O seu cérebro, ele continua... Não é o cérebro, né? O cérebro não. O cérebro é físico. Átomos, né? Os átomos. A energia, não sei. E átomos mesmo. O átomo é físico, né? Sim. Então, a gente continua vivo. Sim. Né? O lance da gente virar estrela é quase que literal. Sim. Agora, isso é um olhar, assim, que você tem que estar muito profundo para o reconhecimento do que é a vida. Né? Você vai entrar em crises de exaustão, em crises de saúde mental, se você entrar na corrida do rato sem parar para questionar. Sim. Né? Porque então, fazer pausas, essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa, fazer dar uma pausas, voltinha. Tá. Deixa cair os pratinhos. Os pratinhos, eles não vão girar. Mais todos. Um soco no estômago. Deixa cair os pratinhos. Eles vão cair. Olha, você não é 100% todo dia. Não é. E tá tudo bem. E se você for casado, não dá para ser 100% ele, 100% você. Tem dia que você acorda 30%, ele entra com 70%. Tem dia que você acorda com 90%, ele entra com 10%. O que não dá para ser isso sempre, né, Flávia? Em nenhum tipo de relação, né? Não existe 100% em nada. Né? E entender essa imperfeição das relações, da vida, do início, do meio e do fim. Gente, todo mundo sabe que a gente vai morrer, é porque a gente tá esquecendo. Não, e pode morrer assim, né? Não é que a gente vai morrer de velho, todo mundo vai morrer de velho, não. Né? Então, essa certeza, esse controle, esse desejo absoluto de qual é o ideal, não tem. Pra que essa ilusão? E por que a gente não fala disso? A vida faz e desfaz. A vida, ela não é a maior maravilha do mundo, gente. A vida, ela é o que é. Tem dia que é uma maravilha, tem dia que não é. Né? Tem dia que você tá triste. Eu tô vivendo um luto doloridíssimo da morte da minha mãe, que você sabe. É um momento muito difícil para mim. É uma vida rompida para mim. Né? Que eu fiquei brincando com você agora, cansei. Já tive muitas vidas. Então. Aí eu falei, não, que cansou, não sei o que. Aí eu li o seu currículo, não, tá bom. Você cansou, você tem direito de cansar. Você tá cansada. Mas cansar não é desistir. Mas também não é persistir na perfeição. Então, quando você... claro, gente, eu tô falando da minha vida também, muito em cima do que eu escolhi como vida. Sim. Né? Então, eu escolhi como vida ter um slow life. Né? Então, eu não encho a minha agenda. Eu já tive o outro lado, claro. Que eu acho que é uma fase de todo mundo também, porque né? Porque você não é tão consciente. E eu acho que você tem energia
você tem mais energia, talvez, não? Eu acho que não. Eu acho que é ainda a não consciência da corridinha do rato. Tá. E a ilusão de que na hora que você fizer aqueles milhões de dólares... Acabaram seus problemas. Acabaram seus problemas. Quantas pessoas eu já atendi e quantas pessoas que eu conheço que suicidaram de famílias bilionárias. Não, o dinheiro não resolveu essa questão. E não estou fazendo nenhuma apologia à pobreza. Não é isso. Estou dizendo que a gente cria essas metas achando que vai encontrar a felicidade. Ela não está lá. Acho que a gente também, quando perde ali, né, o fio da meada, onde o dinheiro está a nosso serviço, o material está no nosso serviço, porque, afinal de contas, estamos numa jornada material. Mas eu acho que quando a gente passa pro lado de lá do muro, onde é o contrário... Onde é o contrário, você perde a mão. Eu acho que se perde a mão, né? Porque você perde o sentido mesmo. Você esqueceu o que... Pô, eu comecei, sei lá, você pode começar com um médico, por exemplo. Eu escolhi a medicina porque era o meu legado, era o meu talento. De repente, o cara não consegue mais exercer a medicina porque ele tem que administrar a clínica. Cadê a paixão dele? Entende? E aí ele começa a ficar triste, porque ele alcançou um valor financeiro enorme, tem uma clínica maravilhosa, cheia de gente lá, mas ele não atende mais porque ele não consegue. E aí potencializa, porque às vezes a gente acha que a gente deveria estar feliz com aquilo. Pois é. E aí a gente não tá. E potencializa. E potencializa. Então, por isso que pausar e sair da irrealidade dessa perfeição e de que eu dou conta de tudo, eu sou super forte. Pausar, deixar os pratinhos caírem. Não querer ser forte. Eu não quero ser forte, eu quero ser respeitada, inclusive quando eu estiver fraca e cansada. Eu não quero ser forte, eu não quero que ninguém ligue pra mim, não, Flávia, você aguenta ser forte. Eu não quero. Eu não perguntei se eu quero ser forte pra você. E a gente não pode dar esse direito para as pessoas, de quererem que a gente sempre seja forte. Uma mulher forte hoje é uma mulher doente amanhã. Porque essa fortaleza que foi construída da forma que ela foi construída, tira todo o alicerce de você poder pedir ajuda. De você deitar e descansar. Você está vulnerável. Está vulnerável. A mulher, ela tem um ciclo hormonal que nunca acaba, né? Porque ela primeiro tem a pré-adolescência, depois tem a adolescência, tem a puberdade, depois todo mês a gente tem ali aquela semana dramática. Se tirar sangue cada dia do mês, a cada dia do mês os hormônios vão estar diferentes, né? Entendeu? E aí você tem várias questões, né, que hoje as pessoas, a mulher está sendo estudada hoje, porque agora tem cientistas mulheres. Antes não tinham, eram só homens, eles não tinham interesse em estudar a gente. O nosso corpo, como que nós nos manifestamos. Então, como que você vai exigir de um corpo humano que modifica tantas vezes, depois vem a menopausa, pós-menopausa, que ele se transforma inteiro durante toda a vida, que essa mulher seja forte. Caramba, cara. Não, e eu acho que o poder da mulher também está muito ligado ao corpo e à beleza, né? Isso então, também pra gente piora demais, né? Aí tem essa outra cobrança. Embutiram esse poder, né? Porque nós somos belas na nossa concepção. A mulher é a coisa mais linda que existe na humanidade. Pensa os detalhes disso. Tem um útero, você faz uma criança, cara. Nasce um ser. Não tem nenhum homem que veio de micro-ondas que eu conheça. Veio todos de mulher. Embalado. Veio todos de mulher, a não ser que tenha, né? O ET cachorro, sei lá. Entendeu? Os reptídeos. Entendeu? Mas, e ter essa olhar universal do planeta é que faz a gente ser real de novo. Entendeu? Essa realidade de que nós somos corpos espirituais, corpos físicos, que construímos seres. Não tem nada mais lindo que isso. Não tem que ter barriga chapada. Não tô também fazendo nenhuma apologia à obesidade, ao não cuidado. E nem a crítica à barriga chapada, né? Nenhuma. Eu tive que isso traz... Eu tive barriga chapada até os 53, que era triatleta. Entendeu? Mas perdi. E aí? Mas não estou também fazendo apologia a não fazer exercício. Mas eu quero dizer que é natural o envelhecimento. Também. Isso, e a que preço custa uma barriga chapada, né? A que preço emocional e também tem um custo físico. Você não consegue nunca mais ter o mesmo corpo. Mudaram os hormônios, né? E também mudam os interesses. Também.
né? A preocupação com isso também muda, você se dedica a outras coisas, né? Então, essa compreensão dessa mudança humana que a gente vai vivendo com o envelhecimento, envelhecer é um prêmio. Mas envelhecer corretamente, envelhecer sendo feliz no envelhecimento. Deixando a vida acontecer. Vamos lá. Para a gente não chegar, né, para as mulheres aí que estão escutando a gente, evitar a síndrome da impostora, fazer pausas, deixar os pratinhos cair e não ser forte, no sentido de não ser sempre forte. Estar vulnerável em alguma situação. Se permitir não ser forte, vulnerável, né? Estar vulnerável. Sabe? Pedir ajuda, né? Pedir ajuda, isso até como é para a difícil, saúde né? mental. Pedir ajuda, pedir desculpa também, né? Pedir desculpa é um pedido de ajuda. Quando você violenta alguém com palavras ou com gestos, você está pedindo ajuda. Mais do que tudo, você está pedindo ajuda. Ninguém em sã consciência vai agredir o outro. Está agredindo porque está doendo. Ou está doente. E ela não sabe como vai fazer isso e você é a pessoa que está na frente recebendo aquilo naquele momento. Né, assim, eu até tenho questionado muito a questão do vegetarianismo. Você sabe que eu sou vegetariana desde sempre, né? Sim. Nem lembro quando... Sim. Quando eu nunca fui, não sei. Mas me deu eu estava conversando com uma pessoa que estava me entrevistando por que eu tinha me tornado vegetariana e tudo tal, e ela falou assim para mim, você acha que os vegetarianos e os veganos são mais evoluídos? Eu falei, de jeito nenhum. Ela, como não? Eu falei, você lembra que Hitler era vegetariano? Não sabia. Você já viu quantos vegetarianos e veganos são violentos na sua fala? Então, assim, aí isso tudo são dicas para a gente lidar melhor com a gente mesmo, né? Com a nossa saúde mental. Com a nossa saúde mental. Mas não consegui fazer isso, suponhamos, né? Cheguei lá, sou uma super executiva, uma super empresária e tô vendo que eu tô na síndrome da impostora, né? Como identificar? Porque às vezes a outra pessoa que vai identificar, né? Para mim, para começar, eu nunca achei que síndrome da impostora fosse isso. Eu tô aqui, na verdade, sendo esclarecida de um erro conceitual que eu tinha. De achar que era da falta de autoestima, isso, né? da falta de autoestima da mulher. Tem a ver, né, também. Mas é um componente que você vai perdendo a autoestima quando você se autossabota. E vice-versa, né? Você se autossabota também pela falta de autoestima, de também não se valorizar o suficiente que você precisa se valorizar. E aí, junto disso, vem tanta coisa, Ana. A gente é desvalorizada como executiva do ponto zero. A gente está sempre numa partida errada. Né? A gente não está na mesma condição do homem como executiva, estamos longe de estar. Inclusive biologicamente. O homem não sangra, ele não tem cólica. A gente tem uma reunião hiper mega importante, você com cólica, medicada, morrendo de dor, tendo que defender uma tese. E eu, assim, tendo um insight aqui, você não acha que também a mulher, deixa eu desenvolver aqui meu pensamento, a gente há pouco tempo chegou nos cargos de confiança, nos altos cargos de grandes empresas, de corporações ou de empresariado. A gente tem um molde, um modelo masculino para esses cargos. Estamos agora começando a pensar em desenvolver modelos femininos de autogestão. Então, você não acha também que é por isso que talvez as mulheres tenha mais mulheres nesse sentido de não querer deixar cair os pratinhos, não se mostrar vulnerável, não dar pausa? É uma forma da mulher se masculinizar no sentido da concorrência do trabalho? Com certeza. Não sei se você entendeu o meu ponto. É, inclusive, uma maneira dela não perder a cadeira. Exato. Ela ser igual ao homem, né, no comportamento, faz com que ela não seja questionada. Só que isso é um erro de conceito. Exatamente isso que eu queria falar. Você um erro de conceito. Bem. E agora, tem uma pesquisa mega interessante de uma universidade de business na Alemanha, que a tese dessa ela é uma psicóloga e fez essa tese na área de business mesmo, que as cordas vocais das grandes líderes, das mulheres, engrossavam, elas passavam a falar mais grosso, mais forte, mais grave, quando elas estavam em cadeira de poder. Mudou biologicamente a voz. É como se a postura precisasse disso. Hoje, né, assim, é uma coisa que a gente até conversa muito, né, Ana? A gente...
estão descobrindo, inclusive, que a maneira da mulher conduzir um conflito, da mulher conduzir uma questão mais complexa, ela tem um resultado muito maior a longo prazo do que de um homem. Então, a liderança que tenha o poder do feminino, e tem homens que têm o poder do feminino, sim, também estão desenvolvendo isso, né? Como empatia, compaixão, sim, acolhimento, né? Acolhimento, etc., estão aumentando o número de perspectivas em boa saúde mental dos lugares, né? Então, eu acho que é um processo também. Sim. Né? Quanto mais mulheres em liderança com as características de mulher estão no poder e não as que se transformaram, porque elas também precisam ser resgatadas. Claro, a gente precisa criar novos caminhos, novos modelos, novos modelos, claro. Né? E a gente, falando de feminino, né? A gente viu que com toda essa tecnologia e inteligência artificial, as hard skills, né, que eram as habilidades técnicas específicas, elas cada vez menos estão deixando de ser uma coisa humana, para, na verdade, as soft skills, que são qualidades emocionais, digamos assim, não sei se eu estou me expressando certo, terem cada vez mais valor também, né? Hoje, inclusive, a gente ampliou o olhar dos soft skills para power skills. Olha, não que sabia. É o poder de você trazer todas as suas qualidades de comportamento, todas, de comportamento. Inclusive as de ciência cognitiva. E os mad skills, que são todos os seus hobbies. Como chama? Mad skills, de loucura mesmo, né? Quais são as suas mad skills. Então, por exemplo, no seu currículo vai estar... Esportes radicais. Esporte radical são as suas mad skills. E seus power skills, a capacidade de mediar conflitos, diálogo, empatia, né? Mas isso são características que elas precisam estar provadas no seu comportamento. Não é um curso de empatia. É igual fazer curso de natação no livro, né? Você não vai aprender a nadar lendo braçada 1, braçada 2. Você tem que cair na água. E tudo que é power skills, você tem que cair na água. E treinar na água. E saber socorrer, né? Também. Né? Ser socorrido, saber pedir socorro e socorrer, né? Então, o hard skills vai para a inteligência artificial. Muito disso vai para a inteligência artificial. Né? Que é uma questão até a ser olhada, porque quando você esvazia uma necessidade e não coloca outra, você tem uma cabeça vazia também. Tem uma pesquisa de uma universidade japonesa, que eu gosto muito do trabalho que eles fazem, que eles pesquisaram qual foi o número de vícios em álcool, o quanto aumentou o vício em álcool, quanto foi substituído por trabalhos em inteligência artificial. Que como não houve um treinamento e houve só um esvaziamento da função... Um desmame, digamos assim. Então, tudo que era muito, né, aquela coisa meio mecânica que a inteligência artificial está fazendo, e obviamente... Vai fazer cada vez mais. Graças a Deus, que é igual a gente teve a Revolução Industrial, Sim, gente, né? claro. É isso aí, né? Mas tem que... Esse esvaziamento da função tem que trazer uma coisa junto, senão a pessoa entra na solidão e ela vai beber. Ela vai beber, ela vai fumar, vai usar drogas, coisas para preencher o vício em telas, né? Hoje tem, inclusive, tratamento psicológico para quem é viciado em tela. Imagina você ficar 6 horas. 6 horas. Eu acho, inclusive, para as pessoas que estão ouvindo a gente, a curiosidade é ir lá no celular e ver quantas horas você ficou. A média semanal, né, que marca os iPhones. Tem. E tem a média diária também. Você pode ver só a média diária. De tudo. De quanto tempo você ficou no WhatsApp, quanto tempo você ficou, né? Porque a pessoa fala, mas eu estava trabalhando. Não. Quando você entra ali, às vezes, você acha que estava trabalhando, mas você já navegou em milhões de outras coisas quando você respondeu só uma pergunta. Só pode navegar para escutar o Pode Ser Linda, né, Flávia? Aí pode. Spotify, pode, inclusive, repetir várias vezes. Deixar em looping. Olha que legal. Então, outra coisa que eu ia falar com você é a questão do autocuidado, né? Que também, para mim, é uma pauta que me dá cada vez mais ansiedade. Porque o autocuidado da mulher, de novo, a mulher paga o preço do autocuidado. Porque é confundido também, né? Sim, porque o autocuidado que é vendido pra gente no mercado é o autocuidado com a pele, com o corpo. Com a unha, com o cabelo, com a alimentação. Em ser magra. Não que isso tenha que ser descartado. Não, de jeito nenhum.
Mas o autocuidado vai muito além disso. Muito além. A saúde mental é o primeiro autocuidado. Estar com pessoas agradáveis. Agradáveis. Assim, agora a gente tem que falar também da questão do exagero, né? Dessa exaustão, né? Iniciou um processo, né, social de normalizar e denominar doenças mentais. Então, todo mundo é narcisista. Todo mundo é bipolar. Todo mundo é borderline. Todo mundo é TDAH. Todo mundo... Gente, tem paciente, tem chato. Aí fica muito difícil também. Porque uma pessoa fez uma coisa incorreta ou desleal ou mal educada, o cara, ou egoísta, o cara é narcisista. Não, gente, ele não é narcisista. Não, e até fere, né? De fato, a importância do debate ao tema. Exatamente. Que precisa estar na mesa, né? A gente só pode falar de um tema, como esses temas, se eles estiverem endereçados para o seu lugar. Então virou conversa de boteco, como tudo na vida virou, né? Assim, todo mundo agora é um hub de informação. Então você é um hub de informação, porque você é um hub e você pode falar qualquer coisa e virar especialista daquilo, né? Então, quando a gente fala de minimizar relações tóxicas, tem que saber o que são relações tóxicas. Uma pessoa chata, ela não necessariamente é tóxica, ela é chata. Só chata mesmo. Ela é chata, só isso. E aí você vai ter que lidar com pessoas na vida, sim. Tem gente que é chata, tem gente que é legal, tem gente que é mal educado e tem gente que é tóxico. O tóxico, ele adoece você. Ele é chato. Chato não te adoece, gente. Chato é chato. Ela vem daquele chato. Agora, a pessoa tóxica, ela vai te ferir, ela vai fazer um gaslighting com você, que é um abuso psicológico, aí é uma pessoa tóxica. Então, a gente também não pode super exagerar tudo que a humanidade é. A humanidade tudo que é humano, né? Os seres humanos não são totalmente belos. A gente tem um monte de... Todo mundo tem. E eu acho que tem muito também, assim, que eu vejo padrão, e eu sou um pouco assim, confesso, é que a gente rotula uma pessoa, Pronto. Tóxico, é um narcisista, é não sei o quê, pra gente não precisar conviver. Lógico. Então é como se aquilo nos desse permissão e o direito, tipo, de tirar essa pessoa da nossa vida. E a gente deixa de desenvolver também habilidades como o diálogo, claro, a conversa, a flexibilidade, o respeito ao diferente. Exatamente. Né? Porque, olha, quando você coloca na doença, você está mandando para um médico e não é sua responsabilidade. Não, você é doente, vai lá tratar. Eu não converso com gente doente. E coloca a saúde mental no lugar que a gente está tentando tirar ela há anos. Por que nós estamos em crise de saúde mental? Porque você chamar uma pessoa de bipolar, você considera uma agressão como chamar essa pessoa de qualquer outra coisa. Ladrão. Você e não como doente. Entendeu? E você coloca a saúde mental num lugar perigosíssimo. Para ter saúde mental, você tem que estar em convívio com o psiquiatra, com o psicólogo e se tratando, porque todos precisam de tratamento. Todos precisam de autoconhecimento. Isso você faz dentro de uma clínica com psiquiatra e com psicólogo. Psiquiatra não é para louco, psicólogo não é para louco. Agora, quando você normaliza isso e a doença mental passa a ser uma agressão, você está agredindo uma categoria de profissionais que são médicos e estão aqui para nos ajudar. E aí você acaba sendo o abusivo e o agressivo. Exatamente. Entende? Em nome de algo que você desconhece. Desconhece completamente. Então, tem uma pessoa fazendo um monte de coisa estranha, você fala, é bipolar. Você sabe o que é bipolar? Ele tem uma crise de depressão que, se você olhasse, ele estaria inteiramente sangrando. Você quer, de fato, ver uma pessoa sangrando na sua frente e falar isso para alguém? E o oposto também, né? Quando ele está em mania. Mania. Quando ele está em mania também, ele também está sofrendo. No entanto, ele se arrepende depois. O psicopata, ele não é doente. O psicopata, ele não é doente. Ele é psicopata. Doença tem cura. Então, sabe, quando vira essa bagunça, a gente começa a se dar direito e dar direito aos outros de fazer e falar o que quer sobre todo mundo. Esses milhões de rótulos, esses milhões de piadas que se fazem, entendeu?
Então, eu acho tão interessante, assim, começa o todo politicamente que a gente deve fazer, tudo que a gente tem que falar, esquece dessa parte. Aí fala, estamos todos em crise de saúde mental. Lógico, primeira briga que você tem, você lasca uma doença na pessoa, aquele narcisista, ele sabe, a pessoa... corta o diálogo, né? Corta o fluxo da comunicação com a bandeira de, tipo... De alguma coisa. E aí você tá sendo até pedante, né? Porque... não. A mesma coisa, você discute de novo e fala, você é diabético. Ué? Então você tirou isso? Não é? É bizarro. Você tem colesterol alto. Também, você com esse seu colesterol alto. Essa perna quebrada sua. Ué? É bizarro, engraçado, mas é verdade. É bizarro, né? Mas por quê? Porque vai normalizando aquilo que não pode ser normalizado. Nós precisamos de falar sobre saúde mental no lugar certo. A maior crise de saúde mental da humanidade. Esse ano foi o maior número de pessoas de afastamento no Brasil do seu trabalho por saúde mental, falta de saúde mental. E só tende a piorar, né, Flávia? Se a gente continuar falando de assuntos sérios em lugares errados... Sim. Ou com pessoas erradas, Ou com pessoas erradas, sim. Porque terapia virou tema de Instagram, né? Instagram e especialistas também aparecem todo momento em terapia com frases prontas. Entendeu? Sabe? A coisa que eu vou te falar, que é a coisa mais chata que tem, é você sentar num podcast, por exemplo, aí tem um triângulo, né? Olha. Aí tem um triângulo, né? Tá eu, você e 2 especialistas. E vem uma pessoa com aquelas frases de venda, né, que ela fala porque ela vai vender a palestra dela depois. Cara, eu tenho vontade de estapear, sério. Eu falo, eu vou levantar e vou embora. Não vou aguentar, não. Porque criou isso. Todo lugar é lugar de você fazer uma venda. Todo lugar é lugar pitch. De você... Fazer um pitch. Um pitch, todo lugar. Você não pode ter uma conversa normal. Tudo virou isca, né? Que é o conceito que eles falam, isca. Que é aparentemente uma coisa que atrai o cliente, que na verdade é uma isca. Uma isca. E isso, por exemplo, é um conceito que deveria ser disseminado na internet, de falar, gente, tudo isso que a gente tá achando que é conteúdo, tudo isso que a gente tá achando que é ajuda, é isca. Pra gente comprar alguma coisa. Que pode ser muito boa também, né, Flá? Que pode ser uma coisa muito boa. Eu acho que tudo é muito bom e tudo é muito ruim. Né? Nós temos tudo. Agora, se você não tem... nenhum tipo de discernimento, se você não tem juízo crítico, dificilmente você vai perceber que você, inclusive, está fazendo isso. Achando que está ao máximo, citando umas frases prontas, decorou umas 4 ou 5 que a pessoa vai para aquele caminho, ela fala, nossa, e você fala, meu Deus, não acredito que esse povo está abrindo a boca para essa bobagem. Engaja, né? Engaja, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Assim, e isso é o que traz também essa exaustão, esse excesso, né? Você fala, eu vou jantar com um grupo de pessoas. Todo mundo tem um call to action, né? Um CTA. Todo mundo tem um CTA. Você fala, tem link para eu apertar depois dessa conversa? Verdade. Né? Não é aquela coisa fluida, de uma coisa normal. Não, tem que ser, acabei de fazer isso, vendi não sei aquilo. Tudo assim... Da produtividade. Né? Você vai conversar com uma pessoa... Outro dia eu estava conversando, né, com uma pessoa, falou assim, Flávia, você não vem para São Paulo, não? Sempre, não? Eu falei, não. Ela, mas como é que você faz? Eu falo, eu me organizo para quando eu estou em São Paulo, eu ocupo a minha agenda com coisas que eu quero muito fazer. Quer estar aqui com a gente? Mas isso é você lidando realmente... Quantas coisas eu posso resolver online? Por que eu tenho que vir? É verdade. Tem coisas que eu quero vir. Sim. E acho que é necessário a gente se olhar e se encontrar, porque o encontro físico e ao vivo é importantíssimo. Mas eu não posso me obrigar para ocupar a minha agenda. A minha agenda é feita de pausas. Por isso eu faço tanta coisa. Porque eu descanso. Por isso eu faço tanta coisa. Sim. Quem não descansa não produz, gente. Porque não dá conta. Não dá conta. Flávia, que coisa boa esse bate-papo, que maravilha de ter aqui novamente. Vamos fazer uma série, vamos fazer vários. Toda temporada você vê isso, promete? Eu prometo. Então, ótimo, gente. 1 hora de conversa já, foi muito bom.
E obrigada novamente, Flávia. A gente vai botar daqui a pouco o endereço da Flávia aqui, Instagram, para quem quiser saber mais sobre o trabalho dela. É um trabalho muito legal de desenvolvimento de líderes e pessoas. Ela também está à disposição, é super acessível. E hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela audiência, Flávia. Obrigada novamente. Obrigada, e até o próximo episódio. Um beijo. Beijo.